Eu me chamo Berta Buinica, sou confeiteira de Slime Cakes e nós hoje vamos falar sobre açúcar. O nosso primeiro tema é açúcar. O que nós vamos falar acerca disso? Açúcar é o principal ingrediente do bolo, então nós vamos falar o que são os açúcares, quais são os tipos que existem, como fazer as substituições, qual é o impacto que o açúcar tem na massa do bolo, o que acontece se eu diminuo, se eu aumento. Então nós vamos falar de tudo aí acerca desse que é o principal ingrediente do nosso bolo para que tenhamos um bolo perfeito. Eu trouxe ele porque isso costuma ser uma dúvida, né? Eu quero falar um pouco aqui do que acontece. Vamos ao nosso tema. Açúcar. Gosto muito de trabalhar com quadro, me emociono, me sinto uma professora de verdade. Na verdade, eu sou uma professora de verdade. Açúcar, né? É o nosso tema principal. O que é açúcar? Por que a gente tem no nosso bolo? Quais são as funções do açúcar? Né? Primeiro, eu quero dizer que existem vários tipos de açúcar, não muito variados, né? Mas existem vários tipos de açúcar. Eu vou aqui explicar como funciona cada um deles, mas antes eu quero falar da função dele no bolo. O açúcar é um dos principais ingredientes do bolo. Por quê? Primeiro, ele dá sabor, né? O bolo só é bolo porque é doce e ele tem aquele sabor adocicado por causa do açúcar. Então, a primeira função do açúcar no nosso bolo é a saborização, tá bom? E eu quero que vocês também vão escrevendo as vossas dúvidas. Escrevam as vossas dúvidas que eu vou também responder durante a live, ok? Mas vamos. A principal função do açúcar é dar sabor, né? Que é adocicar. E a outra função é estrutura. Ela tem uma função de trazer estrutura para o nosso bolo. Mas Berta, como assim estrutura? Se farinha também traz estrutura. O bolo é um processo químico que existe, é um processo químico, né? Então todos os ingredientes têm uma ou mais de uma função no nosso bolo. Então, para além do trigo da estrutura, o açúcar também é muito importante para dar estrutura. Por quê? Porque no processo em que nós batemos o nosso açúcar, ele ajuda na retenção de ar. Ou seja, quando nós batemos, ele traz ar para a nossa massa e ele é que retém o ar. Isso é importante por quê? Porque quando ele vai para o forno, ele cresce e não baixa, né? Porque se não tivermos algum ingrediente que faça essa retenção do ar na nossa massa do bolo, o que vai acontecer? Ela vai crescer e depois vai baixar. Tá bom? Daí a importância de nós termos o açúcar nas quantidades corretas no nosso bolo. As receitas foram balanceadas para ser assim, então nós temos que tentar fazer conforme a receita para que nós tenhamos o melhor resultado das nossas receitas. Experimenta tu, comece com esse ponto, porque isso é uma questão de fazer muito. Posso diminuir a quantidade de açúcar da receita, posso diminuir a quantidade de açúcar no buttercream, posso diminuir a quantidade de açúcar na massa do bolo. O bolo é muito doce. Mas se tu diminuis a quantidade de açúcar, estás a diminuir um ingrediente que traz estrutura para o bolo e assim vais acabar diminuindo essa estrutura, o teu bolo não desenvolve tão bem. Vai desenvolver? Vai ficar bom? Vai, mas ele não vai desenvolver no seu máximo, no seu melhor. Isso é problema? Não. Se não tiveres problemas com aquela estrutura, com o desenvolvimento do bolo, podes diminuir sim, sem problema algum, mas tens que saber que esse é o impacto negativo que tem diminuir açúcar na tua receita, tá bom? Estou falando muito rápido. Não sei porque gosto de falar rápido, mas ok, vamos continuar. Penso que vocês não têm dúvida acerca disso. Então, esta é uma das principais, né, funções do açúcar no bolo, que é trazer o sabor, que é a retenção de ar na nossa receita. Então, nós vamos passar para os tipos de açúcar que nós temos, né? De onde vem o açúcar? O açúcar que nós usamos para o bolo, né, a principal fonte de açúcar é na cana de açúcar, mas temos açúcares que vêm de outras fontes. Vamos falar isso mais à frente. Mas os tipos de açúcar que nós usamos, pelo menos na confeitaria, eles vêm da cana de açúcar e eles têm processos, tem do açúcar natural até o açúcar super processado, né? Então, quais são estes açúcares? Eu vou começar a falar deste. Deixa eu saber se vocês conhecem. Então, deixei cair. Conseguem ver este açúcar? Quero ver nos comentários quem conhece esse açúcar, tipo este aqui, o castanhinho que nós vamos falar primeiro. Quem conhece? Mascavo, açúcar mascavo, sim senhora, vocês sabem. Então, este é o açúcar mascavo, né? Algumas pessoas ficam tipo, não existe açúcar mascavo em Moçambique. Claro que existe, então, açúcar mascavo tem no nosso mercado, só que o açúcar mascavo é um açúcar natural e ele é um açúcar biológico, né? E acaba sendo bem mais caro do que os outros, tá bom? Então, deixa eu mostrar antes de avançar para falar dele. Normal, aqui, pelo menos eu comprei desta marca. Existem outras marcas no mercado, né? Nos supermercados. Às vezes a pessoa fica, não, porque não está escrito mascavo.
Mas você precisa conhecer as características do açúcar para saber que aquilo é um açúcar mascavo. Por exemplo, este vem com o nome de quirravo, né? Mas com essa denominação ravo, você já pode saber que, olha, isso é um açúcar mascavo, não só pela terminação, mas pelas características. O açúcar mascavo é um açúcar bem escuro, né? É normalmente úmido, às vezes que ele fica tipo como se fosse uma massa na embalagem, né? Por tanta umidade que ele tem, ele às vezes costuma ficar tipo como se fosse uma massa, mas ele é sim um açúcar mascavo. E não, para que você possa conseguir identificar o açúcar, é ver a cor, né? Ele tem os grãos grossos e tem essa cor escura. Essa tem um bocadinho mais claro, a outra embalagem que eu tinha era um pouco mais escura do que essa, ok? Então esse é o açúcar mascavo. Então o que é esse açúcar mascavo? Como a gente pode usar? De onde ele veio? O açúcar mascavo, que é esse primeiro que nós vamos falar aqui, ele é um açúcar mais próximo, ele é um açúcar natural, ele não passou por muitos processos de refinamento, né? Ele saiu do melado de cana e depois só deixam secar praticamente, fazer um processo muito superficial e depois nós obtemos esse açúcar mascavo. Ele conserva 90%, é o açúcar mais, digamos que saudável, mais natural e saudável, porque ele conserva 90% dos nutrientes do açúcar. Tá bom? Então, porque ele não passa por muitos processamentos, ele conserva muito bem os nutrientes. Mas ele tem uma pequena desvantagem, que ele adoça um pouco menos do que os outros tipos de açúcar. Então, quando nós vamos fazer uma receita, usando a mesma quantidade de açúcar mascavo, ela vai ficar ligeiramente menos doce do que os outros açúcares, ok? Mas é ligeiramente menos doce, não é tipo, eu tenho que aumentar muito, não. É tipo uma diferença bem ligeira, ela não tem muita potência de adoçamento quanto os outros tipos de açúcar, ok? Então, e ele também retém mais umidade. Como eu estava a dizer, esse é um açúcar muito úmido, né? Que às vezes até fica uma massa dentro do pacote por causa da umidade que ela guarda. Então, por causa disso, quando nós fazemos um bolo que é feito com açúcar mascavo, o nosso bolo fica bem úmido. Eu até por acaso tenho um bolo que nós vamos fazer na live de hoje, que é um bolo de açúcar queimado, né? Antes de eu passar para lá, mas ok. Ele é um bolo de caramelo. Quando é que eu uso o meu açúcar mascavo? Por quê? É assim, porque o açúcar mascavo ele é escuro, tem essa cor mais densa, essa cor automaticamente vai para o nosso bolo. Nós podemos usar sim o açúcar no nosso bolo, mas quando nós usamos esse açúcar mascavo, nós acabamos tendo a interferência de cor, ou seja, a nossa receita vai ficar mais escura. Podemos sim fazer o buttercream com açúcar mascavo, mas temos que saber que esse buttercream vai ficar escuro e vai ficar com um sabor diferente, um sabor muito intenso, porque o açúcar mascavo tem um cheiro de cana, tem um sabor de melado de cana mesmo, um sabor muito forte. Então essa é a interferência que nós vamos ter. Ao fazer a mesma receita com outro açúcar, nós não vamos ter o mesmo sabor, não vamos ter a mesma intensidade de sabor, não vamos ter a mesma intensidade de cor, porque o açúcar mascavo tem essas características que são especiais. Quando eu uso ele, né? Quando eu quero fazer uma massa especial. Primeiro, quando é uma massa especial, por quê? Porque ele é caro, muito mais caro do que o açúcar normal. Por exemplo, eu compro um pacote de 400 gramas, né? Eu não posso falar de preços durante a live, mas ok. Só para você ter uma ideia, um pacote de 1 kg de açúcar castanho normal, ele me custa, vamos por aí, 80 meticais. E um pacote de 400 gramas de açúcar mascavo, ele me custa 400 meticais. Então, isso é uma diferença muito grande. Porque ele é um açúcar biológico e tal, é uma diferença muito grande. Então, eu uso para fazer primeiro bolos especiais. E uso também quando eu sei que a minha receita não tem que ser branca. Se eu fazer um bolo que eu quero que seja branco, eu nunca posso usar esse açúcar porque ele vai fazer com que a cor do meu bolo fique castanha. Quando eu vou fazer um bolo inglês, por exemplo, que é aquele bolo, massa de bolo de noiva, eu posso colocar esse açúcar que vou ter mais uma adição de um sabor especial. Quando eu vou fazer um Devil's Food Cake, que é um bolo americano, que a receita é aquele bolo bem escuro, de chocolate bem escuro, a receita em si pede o nosso açúcar mascavo, tá bom? Mas fora isso, quando eu quero fazer, se calhar no caramelo, mas fora isso, se eu quero fazer uma receita clara, se eu quero fazer um bolo normal, branco, eu não vou usar esse açúcar porque eu vou ter aquela cor. E se você ainda tem que provar, porque ele também contém aquele sabor de marshmallow de cana, se calhar pode não familiarizar muito bem com aquele sabor, com aquele cheirinho que ele deixa no fim, tá bom? Mas um bolo de caramelo, como esse que eu fiz aqui, ele é perfeito, assim,
Ele é uma coisa bem incrível, ele tem um cheiro muito bom. Eu fiz esse bolo que é que nós vamos decorar ele logo à noite, né? Vamos fazer a nossa decoração que é o cake forward, que é o cake virado, né? Aquele bolo virado. Então nós vamos usar essa massa. Por que eu fiz ela? Porque é uma massa que é úmida. Ela é uma massa que não, vamos, é uma massa úmida, né? Específica, ela não cresce muito. Se calhar vou falar da receita dessa massa lá na aula da noite, ainda não sei, tá bom? Mas eu só queria mostrar que como é uma receita de caramelo, como é uma receita que pede um sabor mais intenso, aí eu usei o meu açúcar mascavo, tá bom? Então, sempre que eu vou fazer uma massa clara, esquece esse açúcar, vou usar um açúcar mais claro. Mas quando eu quero uma massa escurinha, uma massa de caramelo, uma massa de especiarias, uma massa de canela, eu posso usar o açúcar mascavo e vou ter um resultado muito bom, tá bom? Depois, deixa eu ver só as perguntas. Antes de passarmos para o tipo de açúcar, quero ver quais são as dúvidas acerca disto, tá bom? Vocês estão a gostar? Estou pedindo para corações para saber se vocês estão a gostar ou não. Vocês estão a falar muito rápido. Na verdade, eu estou a falar muito rápido para ver se eu termino a live rápido. Porque eu preciso terminar meu cabelo. Para quem viu meus stories sabe do que eu estou a falar. Tá bom? Depois do açúcar mascavo, lembra que eu disse? Deixa eu fazer um resumo. Que o açúcar mascavo é um açúcar natural, biológico. Ele não passa por quase nenhum processo de refinamento, né? Ele conserva de 100 a 90% dos seus nutrientes, quer dizer que é o mais saudável que existe. Ele preserva todos os seus nutrientes, ele dá um sabor e uma cor bastante específico para o nosso bolo e ele também traz uma umidade muito boa para o nosso bolo. Quando fazemos um bolo com açúcar mascavo, o nosso bolo fica bastante úmido, tá bom? Então essas são as características do nosso açúcar mascavo. Ele pode ser usado em qualquer receita, mas nós temos que ter em conta que o nosso bolo vai ter uma cor diferente. Podemos fazer sim um buttercream de merengue suíço com açúcar mascavo ou um buttercream italiano, se calhar, com açúcar mascavo, mas sem saber que ele também vai trazer aquela cor castanha. Então, se não te importas com a cor castanha, queres se calhar fazer um buttercream de chocolate, queres fazer um buttercream de cor, uma cor escura, podes usar esse açúcar para fazer, tá bom? E também costuma ser um bom passamos aqui o açúcar mascavo e vamos para o nosso açúcar castanho, tá bom? Esse açúcar castanho costuma ter outras nomenclaturas em outras regiões. Por exemplo, eu gosto de falar do Brasil porque, querendo ou não, nós acabamos sendo muito influenciados pela confeitaria brasileira, pela cultura brasileira, não sei. Vemos muitos vídeos, convivemos muito com as suas receitas. Nós temos que estar mais ou menos familiarizados com os nomes que eles dizem para não nos fazer confusão. Então, o nosso açúcar castanho no Brasil, ele é chamado de açúcar demerara. E ele também nos Estados Unidos, ou na confeitaria inglesa, ou na cultura inglesa, ele também é chamado de gold sugar, tá bom? Isso é exatamente a mesma coisa. Os americanos também chamam de gold crystal sugar, né? É gold crystal sugar, na verdade, que é o nome. Então, é açúcar demerara, gold crystal sugar, que é o que é chamado nos Estados Unidos. Isso por quê? Porque ele é um açúcar cristal e é castanho, né? Então, o nosso açúcar cristal, ele é um pouco parecido com o açúcar mascavo, ou açúcar demerara, também é açúcar mascavo. Vamos, para não fazer confusão, eu estava a dizer que o nosso açúcar cristal, que é o gold sugar, que é também o açúcar demerara, é mais parecido com o açúcar mascavo. Também é parecido com o açúcar cristal, mas ok. Ele é um açúcar castanho, ele passou por um processo de refinamento, mas não um processo completo, não um processo tão intenso. Ou seja, passou por um refinamento de 50% e ele preserva 50% dos seus nutrientes, ou seja, ele vai ser um açúcar mais saudável que todos os outros açúcares brancos, todos os outros açúcares mais refinados, porque ele preserva sim mais nutrientes. Por isso é que ele é mais preferencialmente usado para chás, para quando normalmente em casa, porque ele é um açúcar mais saudável, digamos assim, tem nutrientes, não é só o adoçar, mas ele também preserva os seus nutrientes, tá bom? Então, nós usamos o nosso, é assim, ele tem grãos, o açúcar castanho,
Nós temos que ter o cuidado ao usar o açúcar castanho com a cor, né? Sempre que vamos fazer um bolo com ele, temos que saber se o nosso açúcar não é branco, a nossa massa não vai ficar totalmente clarinha. A nossa massa vai ficar um pouco mais acastanhada por causa disso. Mas ele tem quase, no resultado da nossa massa, ele tem quase o resultado que o nosso açúcar branco, tá bom? Porque ele tem os grãos parecidos, só tem a cor diferente. Isso porque eu disse lá no início da nossa aula que o nosso bolo, que a função do açúcar no bolo é a retenção de ar, né? Trazer umidade, trazer retenção de ar e trazer também doçura. Então, quando nós temos açúcares com características semelhantes, nós vamos ter o mesmo resultado na massa por causa da potência de retenção de ar que esse açúcar vai ter, tá bom? Todos os açúcares têm uma potência de retenção de ar, mas quando nós temos um açúcar mais fininho, ele acaba, não sendo menos denso do que o açúcar mais grossinho, tá bom? Uma coisa também que eu vou falar é, quando nós fazemos um bolo com açúcar, quanto mais grosso, quanto mais fino é o nosso grão de açúcar, mais fofinha vai ser a nossa massa, mais leve vai ser a nossa massa, porque essa massa vai bater bem, vai ter mais areação, vai ter mais retenção de ar, portanto ela vai crescer mais, vai ficar mais areada, tá bom? Então, quando nós vamos fazer bolo, temos que procurar o açúcar mais fino possível. Não o em pó, mas o açúcar mais fino possível. E atualmente o açúcar mais fino que nós temos aqui é o castor sugar, que é o açúcar refinado, mas vou lá para frente. Portanto, falando do açúcar castanho, é este açúcar castanho, o açúcar demerara que temos, o golden sugar, mas ele traz um bom resultado na nossa massa de bolo, mas ele deixa a nossa massa mais castanha. Em comparação com o açúcar refinado, quando nós comparamos um bolo de açúcar refinado e um bolo de açúcar desse castanho ou esse menos refinado, a diferença é que aquele com açúcar mais refinado ele vai ficar mais fofinho, não vai queimar tanto nas laterais e também não vai deixar pontos castanhos na nossa massa. Muitas vezes me perguntam, prof, eu fiz a minha massa branca, ela ficou com 2 camadas do bolo lá, mas embaixo ela ficou mais castanha e em cima ficou branquinha. Por que isso? Por causa do tipo de açúcar que nós estamos a usar. Se nós usarmos o açúcar com grãos muito grossos na nossa massa, o que vai acontecer é que o açúcar não dissolve completamente na hora que nós estamos a bater e os grãos de açúcar vão caramelizar quando estiverem no forno. Ou seja, levaste o bolo para o forno, está vindo o calor aqui de baixo, aquele açúcar vai começar a caramelizar. O que acontece quando nós queimamos o açúcar? Ele fica todo pretinho, castanho. Então isso também acontece com a nossa massa de bolo. Na nossa massa de bolo, se você não dissolve bem o açúcar na hora de bater, ele vai caramelizar ali no forno, por isso que nós acabamos tendo o bolo com dois tons, né? Um mais castanho embaixo e mais clarinho em cima. Tá bom? Então, sobre açúcar castanho, mais ou menos isso. Ele como preserva mais os nutrientes, também traz um pouco mais de umidade para a nossa massa. Tá bom? Depois nós passamos para o açúcar branco. Eu quero trazer esse açúcar branco, eu trago esse açúcar branco e o castor sugar para falar da diferença em que há muita gente vem. Prof, eu vi na internet que o buttercream é feito com açúcar refinado. Mas você está falando que o buttercream faz com açúcar normal branco. Tá vendo? Vamos ver a diferença. Quando no Brasil falam de açúcar refinado, eles não estão a falar do açúcar em pó. Eles estão a falar de um açúcar que é esse castor sugar, que é um açúcar mais refinado, tá bom? É um açúcar cristal com grãos, mas é um pouco mais fino do que o açúcar branco normal que nós temos. Ou seja, eles têm um açúcar branco com grãos mais grossos e um açúcar branco com grãos mais finos, que é chamado de açúcar refinado, o que tem grãos mais finos, e o açúcar branco, o que tem grãos mais grossos. Então, aqui o açúcar branco, que é também o açúcar cristal no Brasil, e também é açúcar, Crystal Sugar, é igual, né? Crystal Sugar nos Estados Unidos, é o açúcar branco que nós usamos, tá bom? Nós, por acaso, nosso açúcar branco tem alguns que são mais refinados, outros que têm grãos mais grossos. Mas pensa, sempre que fala-se de açúcar cristal, está-se a falar do nosso açúcar branco. E sempre que fala-se de açúcar refinado no Brasil, está-se a falar do castor sugar.
Mas, prof, eu nunca vi esse castor sugar, nunca ouvi falar desse castor sugar. Castor sugar não é nada mais, nada menos do que um açúcar refinado. Por exemplo, se vai ao supermercado ouvir na seção de açúcar, você vai ver um castor sugar que parece, quando nós olhamos, parece a embalagem, né? Se a embalagem é toda fechada, você vai pensar que aquele açúcar é o açúcar em pó, o washing sugar, mas não é. Nós temos o washing sugar e temos o castor sugar, que é o açúcar refinado. Somos influenciados com essa língua, porque a maior parte das nossas coisas vem da África do Sul e depois tem essa língua, tem essa nomenclatura inglesa, né? Mas se você vai a Sobrinhos, por exemplo, eles têm disponível castor sugar e têm disponível açúcar refinado nacional. Então, quando falas de açúcar refinado nacional, falas do castor sugar, nós estamos a falar desse açúcar branco, açúcar que ver a diferença, mas não, acho que não conseguem ver. Aqui nós temos o açúcar branco, cristal, né, grãos mais grossinhos, e aqui nós temos o castor sugar, que é o açúcar refinado, que tem grãos mais finos. Então, há que ter atenção. Sempre que vejo uma receita que tem o açúcar refinado, não precisa fazer confusão, não precisa achar que tem um outro açúcar. Nós estamos a falar do açúcar, do castor sugar, que é o açúcar branco. Só que é um açúcar branco mais fino, tá bom? Não precisa ficar tipo, a receita tem açúcar refinado, não estamos a falar do açúcar em pó, não estamos a falar do açúcar em pó, tá bom? Então, já dei a diferença entre esses dois, que temos o açúcar branco e o castor sugar, que é o açúcar refinado, e depois nós passamos para o nosso açúcar em pó. Esse açúcar em pó é nada mais, nada menos que um açúcar que vai para 100% de refinamento, que ele fica um pó. Quais são os nomes que nós chamamos? Chamamos de açúcar de confeiteiro, no Brasil chamamos de açúcar de confeiteiro, nós chamamos de icing sugar, em Nampula chamam de açúcar pilé, é basicamente esse açúcar em pó, tá bom? Então, quando vejo na internet açúcar refinado, é açúcar branco mais fino. Quando vejo açúcar de confeiteiro, é porque é o açúcar em pó que nós chamamos de icing sugar, tá bom? Icing sugar é um nome inglês, né, que é açúcar de neve. Então, depois, nós temos o último, que é um açúcar impalpável. Nós não temos disponível no nosso mercado, ou ainda não temos nesse momento que estou a fazer essa live, o açúcar impalpável. Mas eu quero falar desse açúcar impalpável porque é algo que existe, que vocês têm visto e também precisam saber qual é a diferença. Açúcar impalpável é nada mais do que o açúcar em pó com 20% de amido, que é maisena. Eles fazem a mistura do açúcar com a maisena, né? Tem um açúcar mais sequinho, por exemplo, esse açúcar em pó, ele costuma criar gruminhos, né? Então, eles criaram um açúcar impalpável, um dos motivos foi esse, não sei também os outros, mas um dos motivos foi esse, que ele acaba sendo um açúcar mais sequinho, mais seco, digamos assim, ele não cria os grumos. É o açúcar em pó mais 20% de amido. Então, sempre que vejo uma receita que tem açúcar impalpável, Dona Sandra, sempre que vejo uma receita que tem açúcar impalpável, sempre que vejo uma receita que tem açúcar impalpável, não precisa se desesperar. Basta pegar a quantidade, por exemplo, tem 100 gramas de açúcar impalpável. Você pode medir 90 gramas de... são 20%, né? Ou seja, vais medir 80 gramas de açúcar mais 20 gramas de manteiga e você vai ter o açúcar impalpável, ok? É basicamente isso, não precisa se desesperar. Quando apareceu o açúcar impalpável, glória a Deus, já não precisamos dessas misturas todas, mas sempre que vis uma receita com açúcar impalpável, é só colocar um pouco de maisena que vais ter o tal açúcar impalpável, ok? Deixa eu ver. Não tenho nenhuma mensagem aqui, desapareceram todas. Deixa eu ver quais são, vou entrar novamente e se alguém tinha colocado alguma pergunta, peço para voltar a colocar. Tinham desaparecido todas as perguntas. Depois agora, nós agora já falamos dos tipos de açúcar, você já os conhece, e agora vamos falar dos substitutos do açúcar. Como nós podemos fazer substituições do açúcar nas nossas receitas. Eu vou fazer um bolo que é para alguém que é diabético, ele não pode ter açúcar no bolo, o que eu faço, Berta? Né? Então eu quero falar aqui a seguir acerca desse ponto. Quando nós temos, é claro que existem substitutos para o açúcar, né? Existe muita gente que aparece a pedir uma receita que não tenha o açúcar normal por causa dos diabéticos.
tá bom? Então é possível nós fazermos as substituições para o açúcar. Existe um produto, né, substituto do açúcar, chama-se xilitol, e existe também o eritritol, tá bom? Para além desses, existem também outros tipos de açúcar com outras fontes, com açúcar com fontes de fruta, né? Que é a frutose, por exemplo. Essa frutose nós temos no nosso mercado, né? Tem frutose, tem o xilitol, tem o açúcar de coco também. Eu não comprei o açúcar de coco, infelizmente. Mas tem um açúcar de coco também que podemos usar para substituir a receita. O que é que nós temos que pensar quando fazemos as substituições? Uma das questões muito usa a mesma quantidade da receita ou não. Quando usas o xilitol, pode substituir, né? Xilitol, tanto xilitol como eritritol, mas nós aqui no nosso mercado temos xilitol, nós podemos substituir a 100%. Isso quer dizer o quê? Se na nossa receita tem uma chávena ou uma chávena e meia de açúcar, por exemplo, ou 350 gramas de açúcar, nós vamos usar também 350 gramas do xilitol ou do eritritol na nossa receita, tá bom? E também existem outros tipos de açúcar, por exemplo, como o açúcar baunilhado, que é nada mais do que o nosso açúcar, usa já a fava de baunilha para colocar lá dentro do açúcar e dar aquele cheiro. Existem à venda no nosso mercado, quando vejo açúcar baunilhado, ele não é um açúcar diferente, é mais ou menos um açúcar com essência, né? Coloca-se o açúcar e coloca-se os paus de vanila lá dentro e ele nos dá o açúcar baunilhado, tá bom? Uma boa opção é se você usa um pau de vanila, por exemplo, já usou, em vez de deitar aquele pau, pode colocar nos seus potes de açúcar, assim você vai ter os seus açúcares com um sabor mais intenso, vai ter um creme, um buttercream, por exemplo, com um sabor diferente, vai ter uma massa também com um sabor especial, ok? Então, sobre os açúcares é mais ou menos isso. Eu queria falar, tenho aqui uma pergunta que é da Celeste. Ela está a perguntar se ou quando usamos o açúcar mascavo na massa do bolo, precisamos usar calda para molhar o bolo ou o açúcar mascavo já deixa úmido. Eu gosto sempre de molhar os meus bolos, né? Vai ser uma massa úmida assim, mas é uma massa que depois, normalmente quando a massa vai ficando, ela vai ressecando, né? Vai ser um bolo que não vai fazer uma montagem, vai comer na hora e tudo, pode não molhar. Mas se vai fazer uma montagem do bolo, pronto, é sempre bom molhar, eu gosto de molhar os bolos, tá bom? Meu conselho é sempre molhar, mas se não quiseres também não tem problema, porque ela já tem uma boa umidade, ok? Resumindo, deixa eu só dar um resumo, né? Nós aqui falamos sobre os tipos de açúcar que nós temos disponível no nosso mercado, falamos de açúcares também que não tem disponível, mas para que você possa saber ao vir esses assuntos na internet, não ficar atrapalhado, já sabes do que se trata, né? Eu disse que nós temos o açúcar mascavo, o açúcar mascavo que é um açúcar mais natural, que preserva 90% dos nutrientes. Falamos do açúcar castanho, que preserva 50%. Falamos do açúcar cristal refinado de 90%, né? Que o açúcar cristal é um açúcar com grãos mais grossos. E o açúcar refinado, que é o castor sugar, que é um açúcar branco, né? Mas com os grãos mais finos. Também falamos do nosso açúcar em pó, que é o icing sugar, que é aquele açúcar em pó, tipo, em pó mesmo, né? Icing sugar que usamos para fazer, o buttercream americano, por exemplo. E depois nós temos o açúcar empalpável também, que é o açúcar misturado com maisena, né? Que é o amido de milho, tá bom? Eu disse que podes fazer a massa de bolo com qualquer um desses açúcares, mas quanto mais fino o açúcar for, mais fofinha vai ser a tua massa, porque a retenção de ar vai ser melhor, né? E a tua massa acaba crescendo mais. Vai ser uma massa mais fofa, mais areada, porque o teu açúcar é um pouco mais fino. Quando tem o açúcar mais denso, vai ser uma massa mais densa, ok? Depois falamos dos substitutos de açúcar. Eu falei aqui do xilitol, né? Que ao substituir, precisa fazer um bolo de dieta. Ao substituir o açúcar, pode usar a mesma quantidade de açúcar que está prescrita na receita com xilitol, mas eu disse que ele não vai ter exatamente a mesma estrutura, porque ele não tem a mesma retenção de ar e o bolo acaba não crescendo tanto. Depois falamos também do açúcar de coco, que é um açúcar que existe, que ele também é um substituto, né, para o açúcar, mas quando nós usamos ele na nossa receita, ele acaba sendo um pouco mais seca e dá uma cor mais escura. E também falamos que existe o açúcar baunilhado. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui atrás, no resumo, é que o açúcar mascavo, ele não adoça tanto quanto os outros tipos de açúcar, tá bom? Então, esse foi o resumo da nossa live. Eu espero que você tenha gostado. A rede está difícil, não ajuda.
Pode fazer uma live molhando os bolos. Ok, nós vamos fazer molhando os bolos, minha querida. No nosso evento eu vou fazer uma aula de montagem de bolo, onde eu vou estar a molhar o bolo. Então essa aula vai ser no dia... Vai ser durante o nosso workshop, tá bom? Deixa eu agora fazer o convite mais uma vez. Nós vamos ter o nosso workshop Pilares do Bolo de Alto Nível, que vai ser dos dias 16 aos dias 23 de agosto. Então, nesse workshop eu vou aprofundar muitos assuntos da confeitaria e vou te falar de quais são os pilares para que consigas ter um bolo de alto nível. Bolo alto, seguro, reto e que seja se transportar de forma segura, que as pessoas gostem de traga autoridade. Ok? Então, nesse evento, para participar desse evento, você vai precisar se inscrever. Você pode se inscrever no link da bio, deixar lá os seus dados, depois entrar no nosso grupo para receber todas as informações. Ok? Então, essa foi a nossa live de hoje. Estou a ver aqui, gostei muito. Os corações. Eu também gostei de ter estado aqui convosco, né? Um beijo.